Então, o tema da nossa videoaula de hoje são tuplas, tá? Tuplas são estruturas de dados bem semelhantes às listas que nós estudamos anteriormente, tá? E como eu falei também no vídeo lá sobre listas, a principal diferença é que as listas elas são modificáveis, né? Nós podemos incluir novos elementos, né? Alterar seus elementos. Já as tuplas não. As tuplas elas são imutáveis, tá? Essa que é a ideia, tá? E por que disso, né? Porque uma estrutura que ela é imutável, tá? Uma estrutura de dados que é imutável, ela consome menos espaço na memória do computador, tá? Então, por isso que existem essas duas estruturas. Existem outras estruturas de dados também, tá? Mas a ideia é que você utilize as estruturas de dados que realmente são necessárias, sem que você tenha aí um desperdício de alocação de memória, tá? Essa que é a ideia. Tá? Em muitos casos, você poderá usar a tupla no lugar da lista, por ela ocupar menos espaço em memória. Então, vamos ver aqui então, né, como que é a declaração das tuplas, né? Declaração da tupla, você pode declarar a tupla dessa forma aqui, ó, tupla 1 igual a, entre parênteses, 1, 2 e 3, tá? Vamos fazer lá no PyCharm. Então, tupla 1 é igual a, entre parênteses, 1,2,3, tá? Tá aqui. Essa forma como nós declaramos. Se eu quiser mostrar aqui ela, tá? Ele mostra dessa forma aqui o conteúdo. Ou ainda, nós podemos declarar dessa forma aqui, ó. Pegar aqui tupla 2, 1,2,3. Tá? Tupla 2. Tá? Da mesma forma, tá? Ambos são são do tipo tupla, tá? Então essas são as duas formas aí de você declarar uma tupla. As tuplas elas não são modificáveis, né? Aqui no exemplo, no slide a gente mostra, né? Estamos tentando alterar um valor aqui do terceiro elemento, né? De 3 para 5. O Python ele mostra um erro dizendo que essa operação não é suportada. E nós podemos realizar diversas operações com tuplas, dentre elas uma operação chamada de desempacotamento, que é quando a gente consegue assinalar numa única instrução, por exemplo, os valores aqui, por exemplo, dessa tupla 1, 2 e 3, para as variáveis A, B e C, de uma única vez. Tá? Então, esse é um recurso também interessante das tuplas. Tá? As tuplas elas também podem ser convertidas em listas e vice-versa também. Tá? Nós podemos converter uma lista em tupla. Então, você pode trabalhar com essas duas estruturas. Um recurso interessante aqui no uso de tuplas é que nós podemos, como já fizemos lá com string, fazer aí separar conteúdos de uma string ou de uma tupla, tá? E aí usando da mesma forma, tá? Aqui no caso nós criamos aqui uma variável e-mail, tá? Que recebe uma string aqui, e essa string, do jeito que ela está aqui, ela pode ser considerada também como sendo a declaração de uma tupla, tá? Então, perdão, essa aqui é uma string mesmo, tá? E nós podemos separar o conteúdo dela utilizando aqui a declaração como se fosse de uma tupla, tá? Separando aqui, por exemplo, usuário e domínio por meio da função split da string, jogando os valores aqui em duas variáveis, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui. Então, eu tenho aqui e-mail igual a rodrigo@hotmail.com. E aí eu quero separar, né, o nome e vamos chamar aqui do servidor, tá? Dessa forma, eu posso pegar e-mail.split e passar o caractere separador, que no caso aqui é o arroba, tá? Poderia ser o espaço, poderia ser qualquer outro, tá? Então aqui nome é igual a Rodrigo e servidor é igual a hotmail.com. Tá? Então
utilizamos aqui então uma operação aí de desempacotamento. Tá? Eu separei aqui também 2 exercícios para você fazer, que é basicamente realizar a troca de valores de variáveis. Tá? Isso é um problema bem conhecido na área da computação. Então aqui, por exemplo, você tem a variável x com valor 10 e a variável y com valor 20. O A pede que você faça um programa que troque o valor dessas variáveis, ou seja, y passa a ser 10 e x passa a ser 20, tá? Como eu mostrei aqui. Depois você vai realizar a mesma operação, mas aí usando tupla, tá? Aí eu quero que você perceba a diferença e veja aí talvez um dos benefícios de se usar tupla nesse tipo de operação. Então eu encorajo agora que você pause o vídeo e na sequência eu mostro como resolver esse problema. Então vamos lá, vamos resolver esse problema aqui da troca de valores entre variáveis. Então x é igual a 10, y é igual a 20. Se eu tentar trocar de uma vez, por exemplo, y é igual a x, certo? E x é igual a y, o que acontece? Olha lá, x e y. X e y ficaram com o mesmo valor, tá? Então eu não consigo trocar direto assim o valor das variáveis, tá vendo? X aqui é igual a 10, y é igual a 20. Se eu fizer isso aqui, ó, y é igual a x e x é igual a y, quando eu assinalei aqui o valor de x para y, tá? Esse valor aqui, né, x é 10, não é? Y agora passa a ser 10, tá? E y, que é 10, e x, que já continuava 10, passou a receber o valor 10 novamente. Então essa não é a forma como se troca valores de variáveis, tá? Entre duas. Você necessariamente aqui, sem utilizar algum outro recurso, né, da linguagem, você vai precisar necessariamente de uma terceira variável, tá bom? E aí nós podemos aqui usar a variável z, por exemplo, tá? Então, novamente, x igual a 10, y igual a 20, e aí eu vou criar aqui uma variável z, tá? Que eu vou colocar aqui que ela é igual a 0. Então agora o que eu faço? Eu falo que z é igual a x, quer dizer, eu jogo esse valor aqui, ó, 10 para a variável z, que não tem nada. Aí eu pego o valor da variável y igual ao valor de x, certo? Então y é o valor de x. E agora eu pego... Opa, não. Não é dessa forma. Vamos tentar de novo aqui. Então x é igual a 10, vou pegar aqui, y igual a 20. Tá? Então, eu tenho que jogar o valor de x ou de y numa variável temporária, tá? Que eu estou chamando aqui de z. Tá? Z é igual a 0. Tá? Então, eu posso pegar y, tá? E jogar o valor de y em z. Tá? Essa é uma forma. Daí eu pego o valor de y, passo aqui com o valor de x, e o valor de x agora é o valor de z. X então ficou 20, y ficou 10. Tá? Mas você observou assim, né? Que trabalheira que é isso, né? Isso porque a gente só tem duas variáveis. Imagina se a gente tivesse mais variáveis, né? Precisaria aí de mais variáveis temporárias e a gente se preocupar como fazer essa operação. Tá? E como seria aqui usando tuplas então? Tá? Vou retornar aqui os valores iniciais. X igual a 10, y igual a 20. Uma forma que a gente poderia fazer é direto. Fazer assim, ó, y e x é igual a x e y. De uma vez só. Vamos ver se funciona?
Vamos lá. Quanto que é o valor de x agora? Ó, x agora é 20. Olha que bacana. E y é 10. Quer dizer, ele fez a troca, né? Ou seja, ele passou aqui direto, né? Ele levou o valor de x para y e o valor de y para x. Tá? Então, usando tupla é bem mais simples. Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo e até a próxima aula.